Galerias subterrâneas, bueiros e locais abandonados são espaços da cidade que raramente ganham atenção. Eles mostram o lado sujo e sombrio que também faz parte da vida urbana. Mas essas paisagens também têm beleza e podem servir de suporte para o grafite e a arte urbana, que acontece fora dos espaços protegidos e institucionais da arte. A relação entre arte e os espaços subterrâneos é o tema do Betoneira de hoje. Nosso convidado de hoje é o artista José Augusto Amaro Randa, mais conhecido como Zezão. Nascido e criado em São Paulo e artista autodidata, Zezão começou a grafitar na década de 90 e desde então tem deixado seus vestígios por diversas cidades do Brasil e do mundo. Seu trabalho pode ser visto principalmente em paredes internas de galerias pluviais, subterrâneas e saídas de esgoto, além de prédios e calçadas da cidade. Seja super bem-vindo ao Betoneira, Zezão. Obrigado, Marcelo. Obrigado, André, por esse nobre convite. Para mim é um prazer estar aqui com vocês. A gente falar desse tema... O prazer é todo super nosso, né? Que é urbano, cidade, arquitetura. Legal. Então, para mim é uma honra ter sido convidado por vocês. Muito bom. A gente que fica honrado de ter você aqui, Zezão. Zezão, para a gente começar, ia perguntar para você, quando você escolhe pintar nas galerias subterrâneas ou na rede de esgoto, você está chamando a atenção das pessoas para uma parte da cidade que fica escondida, né? Muitas vezes invisível. Conta para a gente o que motiva você, principalmente, a escolher esses lugares, ao invés de outros lugares que talvez a gente esteja mais acostumado a ver o grafite aparecer. Tá, esse trabalho começou, André, no início da década dos anos 2000, né? Vamos falar assim. E eu comecei esse trabalho por um motivo bem, assim, triste, que foi a minha depressão que me levou para esse lugar. Então, o grafite na década de 90, ele sofreu uma repressão muito grande, não tinha esse reconhecimento da atualidade, né? E aí juntou a repressão e a depressão, e aí eu acabei escolhendo esse lugar porque lá é onde eu tinha a minha paz, lá é onde me via literalmente na situação tão decadente, e eu acabei escolhendo aquilo por esses motivos principais, que foi o início, né, dessa busca por esses lugares, para depois encontrar, me autodescobrir em questões mais conceituais. Deixou de ser uma coisa por causa de repressão e depressão e começou a ter um motivo muito mais de conhecer esses lugares que pertencem, né, na nossa cidade, mas que são lugares que são inabitados. Sim. E lá eu descobri lugares incríveis, com arquiteturas, com várias questões também de descaso, mas também de luz. Eu, como fotógrafo, sempre me encantei por lugares inusitados para levar minha arte. Então foi uma mistura de tudo isso, né? Mas depois automaticamente gerou uma coisa mais desafiadora, de querer conhecer realmente esses lugares e falar que a arte, além de estar presente na cidade, nas avenidas, nos prédios, tal, tudo, também a arte chegou nesse ponto também, né? Que é um lugar que ninguém conhece. Sim. Que está bem embaixo dos nossos pés, que foi construído para uma situação, né, de saneamento, de escoar água e tal, tudo, mas na verdade eram rios que foram... né, cobertos pelo concreto, e virou um espaço arquitetônico para água. Então ali literalmente era um grande paredão, né, que normalmente luz zero, então sempre com lanterna, sempre foi muito desafiador. Mas eu consegui nesses 23 anos, que hoje fazem 23 anos que eu faço esse trabalho nesses lugares, mostrar para muita gente lugares, principalmente aqui de São Paulo, que ninguém até então tinha visto, assim, né, através de uma fotografia, de um vídeo, né? Sei lá, piscinão do Pacaembu, alguns lugares, assim, bem... E é muito legal essa tua maneira sutil pela arte de fazer as pessoas quando transitam na cidade. Por exemplo, você está passando na Marginal, aquele monte de boca de saída de esgoto, de água pluvial, você vê um grafite, um grafite azul lá, uma onda azul, né? E é muito legal das pessoas enxergarem isso na cidade via tua arte, né? Mesmo muros, paredes, calçadas, que você está mais... Atualmente você está mais você deixou um pouco as galerias e veio para cá. Então eu acho muito bacana essa maneira de você revelar a cidade
underground, a cidade subterrânea, a cidade escondida para as pessoas por meio da arte. Não, isso literalmente ressignificou o fundo do poço. Né? Foi para lá e falou, você sabe que assim, a cultura, não no meu trabalho em si, mas a cultura do grafite é uma apropriação da cidade. É uma apropriação da arquitetura, né? Muitas vezes de uma forma ilícita, como eu sempre trabalhei a minha vida toda, mas com propósito não de vandalismo, de degradação, e sim de completar esse espaço cinza. E essa questão só do muro, para mim, chegou uma hora também que ficou uma coisa muito óbvia, né? Então, a maioria dos artistas muralistas, grafiteiros da cidade, sempre se identificaram com murais. E aí, eu sempre busquei algo diferente. Então, assim, poxa, as tampas de bueiro, né? Que assim, como eu já viajei para muitos lugares do mundo, eu sempre fui atrás de documentar, fotografar as tampas de bueiro, são como se fossem os brasões, uns medalhão bonito. Então, assim, eu não tive a chance ainda para o Japão, mas assim, na Europa, nos Estados Unidos, de modo geral, sempre a bueiro tem aquele emblema, né, aquele brasão ali, e eu também comecei a fazer um trabalho nas calçadas ao redor dos bueiros para simbolizar que a arte também estava saindo para fora, né? Então, assim, lugares abandonados, a gente falou muito sobre subterrâneo e córregos, mas assim, eu sempre explorei muitos lugares abandonados, que tinha uma paisagem meio de ruína, sabe, aquele landscape que não é o convencional, muito por uma questão da minha própria fotografia. Como é que se descobre esses lugares? Você fotografa, você é um andarilho pela cidade, você vai buscando esses lugares. Como é que é a tua maneira de encontrar esses lugares abandonados, esses lugares que não são lugares, são não lugares, não são convencionais, é isso aí. Então, eu tenho 52 anos, né? Há 28 anos eu faço esse trabalho de grafite na minha cidade e depois eu acabei indo para fora. Mas no início da minha carreira eu sempre fui motoboy, né? Então, no início da minha carreira eu estava como motoboy. E todo mundo sabe que um motoboy é uma pessoa que circula a cidade, né, dos 4 cantos da cidade. E aí depois eu tive um período biker também, que nas minhas folgas de moto eu gostava de pegar minha bicicleta e andar. Eu nasci e fui criado na região do Brás, né, Paris, Brás, Canindé, Bresser. Eu tenho um quadrado assim... que é Brás, Bresser, Paris, Canindé, Moca e Ipiranga. Esses lugares eu tenho não tenho palavras para descrever, mas assim, são lugares que é onde começou a minha arte e são lugares que tem é diferente da cidade. Porque assim, tem uma industrialização também, né? Que construiu a cidade e cresceu ali ao redor da ferrovia, então assim, zona cerealista. Então foi ali que na cidade criaram seus primeiros galpões, as primeiras fábricas, e eu sempre me identifiquei muito com essa questão da arquitetura antiga, não a arquitetura convencional. Então eu sempre circulei nessas regiões de moto, de bicicleta, e depois eu optei em fazer meu trabalho nesses lugares, não só pelo bairro, pelo bairrismo, pela arquitetura, mas também tem uma questão também um pouco social. Porque nesses lugares sempre teve muito abandono, muito descaso, muito lixo, né? Triste porque você tem assim, a história de São Paulo contada de uma maneira decadente. Porque aquilo um dia foi, sei lá, o próprio Bom Retiro, tem o antigo casarão ali do lado da Porto Seguro, que acho que era Casa da Marquesa e tal, tudo. Então, eu sempre fui em busca de lugares não convencionais para fazer meu trabalho. E esses lugares eu encontrava nesses bairros, e não na Vila Madalena, na Pompeia, entendeu? Então, eu sempre andei por esses lugares e acabei demarcando esse território por causa da questão da arquitetura e por causa da mazela também, porque eu também tinha um propósito com o meu grafite de denúncia, da fotografia, acho que é o principal. Lugares, né? Mas eu acho que muito mais a fotografia, porque eu sempre tive uma fotografia incrível, né? Eu, quando eu comecei a grafitar, só para complementar essa pauta, eu sempre registrei a minha fotografia, o meu grafite. Eu olhava no quadradinho da máquina, enquadrava um desenho e fotografava. Quando eu comecei a andar nesses lugares mais sombrios por causa da minha depressão, eu comecei a ver lugares muito diferentes. E ali foi onde despertou o meu olhar fotográfico. Então eu fazia o grafite, dava 20 passos para trás, e aí tirava a foto do meu grafite, mas naquele contexto arquitetônico, né? Naquela ruína, naquela luz que entrava de lado. E foi aí, nesse momento também, que eu
comecei a estudar mais a fotografia, que eu considero, inclusive, o meu trabalho que seja 50% a fotografia e os outros 50% a minha pintura, né? Que legal. Então não me interessa muito esses lugares muito convencionais, lugares populares, sabe? Tipo bairros como, sei lá, Vila Madalena, onde é muito cheio de grafite. Eu sempre quis ir buscar no lugar que ninguém queria ir ver. Então, Sim. eu acho que acabou... E é muito bacana que você põe luz nesses lugares, né? E eu, assim, como sou espiritualista, né, sempre também fiz a minha arte com o propósito também de deixar um pedaço de mim ali, né? Para aquela situação, para aquele morador que mora lá, que ninguém dá atenção. Então, para alguém que possa ter vivendo uma situação parecida com a sua, encontrar uma então coisa sempre diferente. o grafite foi sempre cheio de propósitos, né? Não foi uma coisa tipo assim, uma autopromoção, meu ego, fiz aqui, ali, né? E até hoje eu brinco que, tipo assim, como eu tenho um livro desses 25 anos de carreira, eu sempre fui mais pro lado da quantidade do que da qualidade. Sei lá, enquanto os artistas ficam uma semana pintando mural, eu em um dia fazia 5, 6 em lugares diferentes, né? Porque também o grafite tem essa coisa, a cidade em si, do modo geral, não o grafite tem aquela coisa da vivenciar aquilo, né? Você tá naquela avenida ou naquele lugar terrível e aí você tem aquele registro e tem aquela vivência que não caberia num livro. O ruído, a poluição, e nem espaço. caberia aqui numa entrevista, assim, as inúmeras situações que eu vivi de violência visual, violência física mesmo, para fazer um grafite ali, né? Olha que legal. Então, assim, bem... Criou, assim, uma identidade mesmo. O Zezão veio com um propósito muito mais do que a arte. E sim, ele fala assim, olha, a cidade de São Paulo tem o bairro nobre, mas tem a periferia, tem a favela. Inclusive, né, eu também não falei, mas assim, eu tenho muitos trabalhos em comunidades. Comunidades, né? Que legal. Em favelas. Então, assim, eu fiz muita coisa em casa de madeira, casa mal acabada, porque eu achava aquilo que, além de que merecia receber aquela arte, também tinha aquela... olha isso aqui, cara, como o cara construiu essa arquitetura com porta, madeira, ferro. E aí você vai lá e faz um trabalho, uma tatuagem naquilo, né? Sei lá. Aí você tem esse registro, assim, incrível, né? Então eu sempre tive esse olhar para o que, infelizmente, o que as pessoas não consideram, sei lá, belo, bonito, né? Então eu fui sempre mais o patinho feio da história. Mas é legal essa ideia, até você fala da tatuagem numa arquitetura, assim, dá pra gente muito... E é bonito também isso de você falar, eu não procurava o mural, mas procurava o espaço. Acho que só mostra como tá acertado de trazer você pra conversar aqui no Betoneira. A gente já queria há muito tempo, Sim. né? Mas olhar e falar disso, né? De olhar para os espaços, né? Uma galeria subterrânea, André, uma abóbora. Como aqui vocês, arquitetos que são, fotógrafos que são, tirando esse lado mais urbano da cidade, espontâneo que eu faço, né? Eu vivo da minha arte, né? Lógico, tem minha galeria, mas eu tenho muito convites de trabalhos em espaços arquitetônicos. Então, quando surge um projeto de arte no espaço arquitetônico, é um diálogo entre 3 pessoas, ou seja, o arquiteto que propôs, o proprietário da casa, o dono da casa e o artista. Então, assim, isso tem que estar os 3 de acordo. Sim. Porque é isso exatamente assim, a arquitetura é uma forma de expressão artística também. Então, assim, como intervir na obra de um arquiteto com uma pintura, sem que o arquiteto também não se sinta ofendido, ele fala assim, mas aí o cara quebrou minha arquitetura, né? E às vezes na cidade o propósito era também, tipo assim, fazer um negócio que quebra, sabe? Tipo assim, não é uma coisa proposital, mas você tá tudo em linha, tudo retinho, tudo certinho, você vai lá e faz um negócio que vai da coluna pra porta e desce pra calçada, sabe? Sei lá. Então, também esse lance com a cidade, eu também sempre estudei a melhor maneira de intervir para que tudo isso virasse uma composição. E hoje, dentro de um espaço corporativo, de uma residência e tal, tudo, existe um diálogo entre o dono da casa, o arquiteto e o artista, para que ambos, todos eles... É isso, galera, que a gente quer? Mas não vai poluir muito, né? E eu sou da opinião sempre de que menos é mais. Sim. Porque o branco, eu sou coisa do clean. E às vezes vem o cliente e fala assim, não, eu queria grafitar tudo aqui, o teto, a porta, o chão. Então eu falei, cara, a arte é um detalhe, porque tem que ser... A arquitetura já é algo fantástico, você vai conviver com aquilo todo dia. Então tem que ser uma cereja no bolo, e não uma coisa que vai
roubar toda a cena, né? Então, essa experiência também que eu já tenho há muitos anos, eu tomo esse cuidado de até de convencer o cara que quer grafitar tudo, eu falo assim, não, vamos fazer só ali naquele cantinho, porque tá lindo isso. Aproveitando esse gancho, eu queria falar um pouco do teu processo criativo. Quando você se depara com uma superfície, seja qualquer lugar, como é que funciona? Você faz um esboço antes, porque às vezes eu vejo os teus vídeos nas redes sociais e você pega a latinha de spray, vai lá quase como um gesto em plano sequência, uma coisa contínua, e você vai fazendo a tua arte, né? Como é que funciona isso no processo criativo? Você já tem um esboço disso, você vai analisa o lugar, vê como você vai fazer a intervenção, você desenha no lugar, depois você grafita. Como é que funciona esse processo? Né, o meu processo sempre foi espontâneo. Eu nunca me considerei um cara que soubesse desenhar, né? Até hoje eu falo isso nas minhas palestras. Eu não sei desenhar uma casinha, não sei desenhar nada. Então o meu processo ele sempre foi muito intuitivo, né? Eu brinco, mas eu falo muito sério também, que meu trabalho é uma incorporação, né? Assim, eu começo o negócio sem saber como vai ficar e também não sei como vai acabar. Eu sei que é uma coisa muito mágica, mas ao mesmo tempo tem também um estudo, principalmente quando você vai para um lugar específico, privado, que é o que eu estava falando de diálogo entre arquiteto e arquitetura. Também, assim, eu sempre tive a liberdade do cara falar assim, olha, eu queria fazer um desenho aqui, o que você fizer, eu tenho certeza que vai ficar bom. Mas existe também é difícil até de explicar isso, mas para voltar também não pirar muito nessa ideia, tipo assim, eu sempre fui intuitivo. Então eu começo um desenho, eu vou para 23 de maio, tem aquele muro lá 50 metros. Eu começo e vai indo, e é difícil traduzir isso. Mas não existe um planejamento de... estou aqui com a planta eu fiz o desenho no iPad, você faz um projetinho, depois aí vou lá e vou copiando, porque hoje tem várias técnicas de fazer um grid na cidade, fazer... O que eu colocar fiz... o light mapping, pintar isso. O que eu fiz, vamos dizer assim, mais brifado, foram as empenas que eu tenho em São Paulo. Entendi. Porque o que acontece? Então, tamanho lá... As empenas, não tem como você fazer um traço e dar um passo para trás para ver como tá ficando. Por ali que eu vou. Então, aí eu criei um desenho no papel dessa forma totalmente intuitiva. E aí, na hora de executar numa empena que tem, sei lá, 85 metros por 30, grudado na parede, num balancinho, não tem como você recuar. Porque quando eu estou na cidade, numa avenida, eu faço um traço e dou um passo para trás. Agora eu vou pôr uma bolinha ali. Aí dou outro passo para trás, agora eu vou fazer uma linha longa ali. Então sempre foi meio, assim, mágico. Mas quando você vai para um projeto nessa escala, em altura, com comprometimento maior, fala assim, então vou desenhar, e aí faz a projeção, né, o mapping, e aí no caso meus assistentes vinham e traçavam as linhas, e no dia seguinte eu pintava, né? Mas foram só essas exceções. Até porque, sei lá, falar em empena, em cidade e tal, tudo... Eu tenho muitas empenas na Alemanha, né, na Europa. E lá eu utilizei o lift, né, que não é o balancinho. Então com o lift, que é aquela maquininha, é o muque. Você entra no basket ali, né, tem o joystick. Então quando eu fazia uma coisa que eu travava, eu puxava a curva, aquele braço vinha 180 graus para trás, aí eu conseguia ver 30 metros de distância. Falei, aquela linha tá torta. Aí eu voltava uns 30 metros para a parede e consertava. Então lá eu fiz sem projeção na Europa, mas essas coisas aqui no Brasil eu tive que fazer através do mapping mesmo. E nessa tua trajetória você já teve vontade de investigar outros materiais, além do spray ou sei lá, fazer um grafite com outras coisas? No início dos anos 2000 eu passei por um momento delicado da minha vida, inclusive financeira. E o recurso que eu tinha para fazer grafite na época era com latex e rolinho, né? Sim. Então é interessante até, não tem nada a ver com arquitetura, que nosso papo, mas deixar bem claro que tipo o brasileiro foi o terceiro mundo, né? Que criou o primeiro grafite feito com latex, com rolinho. Então nós no Brasil fomos os precursores, justamente que na época uma lata spray era R$4,50. Sim, o rolinho é... E aí eu pegava, enchia uma garrafa de 2 litros, uma garrafa PET de azul claro e outra de azul escuro. Aí chegava, levava um rolinho de 10 centímetros para fazer o azul claro e aí o rolinho de 4 centímetros para fazer o contorno.
E eu fiz isso muito no início dos anos 2000, mas já fazem 5 anos que hoje eu tenho um patrocínio de uma marca de tinta, então assim, eu tenho muito spray e hoje eu só utilizo spray. As outras materiais que eu não utilizo na parede, apesar que esses projetos que eu faço às vezes em arquitetura eu uso muita black tape, né, e estilete para refilar umas linhas, e utilizo também marcadores, mas isso tudo para indoor, não para cidade, é só o spray mesmo. Mas no meu estúdio, principalmente, aí eu uso acrílica também, aí sim, vai embora. Né? Mas quando a gente vai para a cidade, principalmente esses lugares mais degradados, se não for spray, você não vai um pincelzinho. Sim, é um negócio você vai pintando e a parede vai esfarelando, desmoronando. Muitas vezes aconteceu isso, né? Eu viro vírus. Porque eu tenho também uma coisa, além desse landscape diferenciado, eu sempre gostei de pintar lugares onde, sei lá, essa comunidade que mora na rua, onde faz sua comida, onde queima lixo, então a parede fica toda queimada. E aí eu sempre gostei muito de fazer grafite nesse lugar onde a galera queima lixo, joga. Tem uma pátina, não. Tem uma pátina incrível. E aí é muito interessante que, como fotógrafo, às vezes passava no dia seguinte, o desenho já estava todo queimado, eu registrava isso, sabe? Porque o grafite, ele de fato uma arte efêmera, né? Sim, ele vai trabalhando na cidade. Você tem o problema do sol e da chuva, o morador de rua que queima a parede, e tem também a prefeitura que está sempre apagando nossos grafites também, né? Então, os Dorinha da vida que vão lá. Eu não acho que nem é Dorinha da vida, acho que desde o início todos os prefeitos que passaram por São Paulo tem sempre uma coisa da higienização. Sempre tem essa questão do cinza, né? Então não dá para você apontar aquele e tal. Porque, eu não sei, né? Mas esse é um assunto tão polêmico que já até fizeram um documentário sobre a cidade cinza, né? E é engraçado porque existe uma curadoria lá de cima do departamento, sei lá, cultural, que fala, apaga esse não. Então eu lembro que eu tinha uma época que eu estava fazendo muito na cidade, eles me perseguiam. Eles apagavam todos os meus grafites. Agora eu tenho feito menos, não sei. E aí eles estão preservando, mas às vezes assim, eu faço o meu, o cara faz do lado, faz outros, o cara apaga dos outros e deixa o meu. Mantenho. Então assim, qual é o critério? Como que a gente, pelo amor de Deus, como a gente pode dar um critério do que é bom e ruim numa arte? Né? Então assim, às vezes você tem 5 grafites no muro, o cara apaga esse deixa. Mas acho que nem sempre deve ter critérios. Não, tem critério sim, porque eu já conversei com o Gari, o cara que vai lá com o funcionário da prefeitura que tá lá. Por que vocês apagaram esse não? Mandaram esse. Ele falou pra mim que tem um WhatsApp de um cara lá de cima que fala, apaga esse grafite, esse deixa, não sei o que. Agora, quem é essa pessoa? Romero Brito. E como que ele pode julgar, assim, esse é legal, esse apaga? Então, assim, nesses 28 anos, eu tive inúmeros grafites apagados e muitos duraram. E tem uns que estão ficando. Olha aí. Mas é interessante também essa coisa do cinza, né? Porque existe um departamento dentro da prefeitura de manutenção que faz, sei lá, coisa da jardinagem, lá, sei lá, paisagismo, mas também apaga os muros públicos com cinza. E Zezé, aproveitando que você falou até dos rolinhos do azul claro e do azul escuro. O azul, que é uma cor fria, que quem estuda teoria de psicologia das cores diz que ela pode trazer equilíbrio, calma, moderação. Depressão também. Até tem um trabalho na Bienal que usa o azul, né, para uma luz que colocavam embaixo dos viadutos para as pessoas não enxergarem as veias e não usarem drogas nas ruas nos Estados Unidos. Tem um lance assim. E uma grande cidade traz o contrário de tudo isso, né? Ou seja, traz excesso de intensidade, muitos estímulos, como a gente está falando aqui. Quando você começou o seu trabalho, você tinha em mente já gerar esse contraste, usar o azul para gerar esse contraste? O que faz do azul ser um tema importante na sua obra? Bom, só para, assim, todas as pessoas sempre encrencam com o azul. Assim, acham que eu comecei a fazer meu trabalho sempre em azul, né? Eu, na verdade, usei meu grafite de 95, era bem nova-iorquino, com aquelas letras trançadas, todas coloridas. E aí, quando eu fui criando minha identidade, ele vem, é que eu não consegui trazer meu livro assim, ele vem de um tribal de tatuagem em preto, esses arabescos, tal, tudo. Depois eu fui usando outros contrastes, sempre 2 cores, laranja com preto, verde com amarelo,
vermelho com branco, preto com azul. Sempre duas. Eu fui sempre 2 cores. E no contraste. Sempre com contraste. Mas aí depois que eu comecei a pintar em lugares muito obscuros, que minha cor favorita é preta, né? É engraçado falar, mas assim, eu gosto muito de preto, só uso roupa preta e tal. E aí, quando eu comecei por esses lugares escuros, o preto não se destacava. E aí foi muito automático essa coisa do azul, e eu fiz e deu certo. E aí, quando eu postei na mídia social, na época, no início dos 2000, era Fotolog, se não me engano, o cara falou assim, eu gostei que você põe uma aguinha azul, uma aguinha limpinha na água suja. Você falou, Aquela coisa, eu falei, olha a percepção dessa pessoa. A pessoa enxergou na época, bem no início desse trabalho de córrego, rios e subterrâneos, que esse trabalho remetia a uma água limpa na água suja. E aí, na minha breve pesquisa sobre coisas de cronologia no mundo da cor. O azul, ele tem sei lá, N significados, né? Até em questão de sociedade, isso que você falou do viaduto e tal, olha que interessante. Muito doido. E eu achei, foi muito mais por uma questão de água no início, mas também eu sempre vi que o azul, sei lá, a cor do céu, sei lá, positividade, não sei, alto astral, né? Depois um dia alguém veio falar pra mim que falou assim, não, mas o azul também traz a depressão. Eu falei, puta, que ótimo, porque eu sou uma pessoa mega depressiva, né? Uma vez depressivo, acho que você tem seus momentos, né? E às vezes eu me vejo mesmo assim, mesmo tudo ok, tá faltando alguma coisa. Então, acabou virando uma identidade do meu trabalho, não por questão só da água, aí virou uma identidade mesmo, né? Até porque as minhas obras, eu nunca assinei elas, a não ser em projetos como em Pena e tal, eu sempre coloquei meu nome, mas nenhuma das minhas obras, quando vocês verem meu livro, não tem nenhuma obra assinada. E aí você vira um logotipo, sabe? Sei lá, o Zezão é o azul. Aí o cara fala, o Zezão é o azul por causa da água, o Zezão é o azul por causa que é o azul. Aí já vi falar tanta coisa de azul. E aí eu decidi criar uma identidade para o meu trabalho. Mas muita gente não sabe que eu tenho um outro trabalho, eu tenho mais outros 2 tipos de pintura que não necessariamente são azul, né? Eu tenho um trabalho já que é mega colorido, que é mais orgânico, tem, né? Ele fala, mais psicodélico, mais... Tem a ver com isso que você mostrou. Mais orgânico, gente, isso. E eu tenho um trabalho já mais monocromático também, que é essa linguagem mais metaverso que eu ando explorando. Que é meio linhas, né? Uma placa de circuito, assim, com essa influência de mapa de metrô, de tipografia. Eu joguei aquilo tudo dentro do liquidificador e bati. Até também por uma necessidade de não ficar uma coisa também só muito repetida. Sim. Essa inquietação, né? Mas... naturalmente as pessoas, quando falam na minha arte, sempre lembram do meu desenho azul, né? Então, mas eu não sou o cara só do azul, né? Eu acho que você também não sou um cara muito colorido, tem umas contradições assim, né? Que eu faço um trabalho tão colorido que os caras falam assim, mas esse cara é super alto astral. E às vezes é o contrário, a minha depressão faz com que eu tenha que fazer um trabalho tão colorido para tentar desmistificar a coisa. Então tem várias contradições esse trabalho também. Muitas pessoas, pelo menos para mim, eu acho que o teu trabalho me acalma. Ele tem aquela coisa, ele parece uma onda, e eu acho que tem uma coisa interessante disso nessa cidade maluca. É como se teu trabalho, estou falando da minha visão, ele fosse meio um bálsamo, assim, estampado nas ruas. Ele dá... Você tem um trabalho que a gente está na Marginal Tietê e tem aqueles dutos que atravessam o rio, né? Que são umas coisas interessantes, que é uma coisa meio Super Mario, assim, né? Que é o duto de água que vai de um lado para o outro. E tem um que eu acho que você desenha ali do lado, assim. E isso é uma coisa que sempre... E eu sempre passava ali e isso me chama a atenção nesse lugar. É uma calma, uma coisa, um brilho legal. Ali. Então, mas o Marcelo falou uma coisa muito interessante, que tipo assim, a interpretação dele é uma coisa, a tua é outra. Então assim, tem gente que já vê isso, uma ondinha, o cara fala um cavalo marinho, uma chave, uma arma. Não, uma arma não. Cara, não, só esse não vai por aí. O legal... Tem gente que vê arma em tudo quanto é lugar. O legal, acho que da arte abstrata, e né, até falando um pouco de arte, assim, eu sempre me identifiquei com arte abstrata, primeiro porque eu nunca soube desenhar, e segundo que minha arte sempre foi uma forma de expressão, assim, mágica, totalmente espontânea.
a história da arte, se vocês acompanharem, sei lá, desde o século passado, da história da arte, o artista sempre quis retratar a figura humana, né? Então isso é uma coisa muito, assim, eu já viajei o mundo todo, já fiz várias exposições, assim, 95% dos artistas retratam sempre a figura humana. E aí eu vejo como isso, tipo assim, tem a figura humana mais cartoonizada e tem o realismo. Então eu sempre vi assim, o cartoon como algo, olha, o cara retratou a figura humana de uma forma, sei lá, lúdica, engraçada e tal tudo, com 3 olhos, com a mãozinha redondinha. E o realismo, eu sempre vi aquilo e falei assim, meu, isso é uma fotografia ou uma pintura? Então sempre olhei isso com uma grandeza técnica, mas não com uma questão que me sensibilizasse. Então assim, o meu mentor para arte abstrata foi Jean-Michel Basquiat, né? Que tem um desenho bem típico do meu filho de 3 anos de idade. Então, eu comecei a me interessar por arte abstrata através do Basquiat e eu comecei depois a pesquisar artistas como Pollock, como outros caras do abstrato, porque quando você... Para mim, tá, gente? Sim. Quando eu vejo uma pintura de realismo, eu não sei se aquilo é uma fotografia ou uma pintura, então aquilo me encanta pela técnica, o potencial que esse artista teve de retratar aquilo numa pintura. Mas normalmente é uma... Sabe, uma Mona Lisa, sei lá, uma coisa tipo... Sei lá, meu... Uma senhora com umas montanhas atrás? Isso, mais ou paisagismo, a natureza morta. É uma coisa pra mim muito boring. E aí quando eu vou numa exposição que é de algo muito abstrato, que você fica uns 2 minutos tentando entender o que o artista está retratando ali, o que significa aquela arte, pra mim é muito mais rico. Porque, no final das contas, às vezes não tem significado nenhum. Sei lá, pegar a pintura do Pollock, que ele ficava jogando tinta ali. O que ele queria dizer com aquilo? Ele não queria dizer nada. E às vezes, tipo assim, mas o cara só joga tinta ali e tal. Falei, velho, mas eu acho que isso às vezes é muito mais expressivo do que o cara que fica lá 40 dias para pintar uma tela, para chegar lá, fazer o cílio do olho, o brilhinho da verruga, tipo assim. Aí é muito, assim, falar sobre arte é algo muito profundo, né? Então, eu estou colocando uma visão bem superficial do que eu acho interessante de arte e pintura, mas isso é muito de cada um, né? Então, o Zezão tá falando besteira. O legal da arte é retratar a figura humana, é a pintura, é a técnica. Não tá nada besteira, né? Mas eu estou colocando muito uma visão minha, e aí eu me identifiquei sempre muito mais com isso. Porque eu acho que isso que me faz parar na frente de uma tela, de uma pintura, de um mural e falar, meu, peraí, deixa eu tentar entender. Ou sabe, você fecha, ali tem uma mulher no meio, mas uma mulher totalmente desfigurada. Então eu acho isso muito mais interessante do que o óbvio, sabe? Então, até em termos de arquitetura, né, que também é um assunto muito profundo, sei lá, em Barcelona tem aquele arquiteto lá que tem as putas... O Antoni Gaudí? O Gaudí e tal, então assim, você vê que na própria arquitetura, né, você tem, eu não posso falar com propriedade porque eu não sou arquiteto, mas sei lá, arquitetura dos anos 70, você vai para a Europa... Todo mundo pode falar sobre arquitetura. Exatamente, essa é a premissa do É a premissa do Betoneira, todo mundo pode falar sobre arquitetura, então, pode falar sobre... Você vai para a assim. Europa, na Inglaterra, que tem aquela arquitetura que é mais, sei lá, British, não sei como é que fala, tem nomes as coisas, né? Sim. Mas também na arquitetura tem vários segmentos, né? Tipo, hoje quando eu falo assim da arquitetura moderna, sei lá, o reto, o limpo, o vazio, sabe, o concretão, assim, tipo, eu acho aquilo incrível. Mas também gosto dos rococozinhos. Claro. Então também é muito de gosto de cada um. A gente não pode falar, né? Tipo assim, tô externando aqui uma visão minha que me sensibiliza, entendeu? A arquitetura é a arte também, ela acompanha nos séculos várias tendências. Então eu escolhi isso daí do que fazer uma escola de desenho para tentar retratar lá da melhor forma a figura humana. Eu falei, não, eu vou pelo que... Porque eu acho que a arte, para mim, resumindo, é prazer, né? Não pode se tornar uma coisa estressante, que eu nunca consigo chegar no resultado. E, de fato, eu nunca consegui chegar no resultado. E isso que me motivou sempre a pintar mais. Porque 99% das coisas que eu fiz para a cidade eu nunca gostei. Ô, louco, então tem essa inquietação de falar assim, eu vivi isso, vou fotografar isso, mas assim, o outro eu vou fazer melhor. Então é uma parcela muito pequena de coisas que eu falo assim, isso aqui ficou legal, hein? Até porque às vezes tem situações que você não consegue ficar mais que 10 minutos. Né? Você tá num lugar lá mega claustrofóbico, barata, aquele caos, cheiro. Você fala,
Eu vou tirar uma foto do que eu fiz aqui, ó, e pronto. Você não vai ficar lá 2 semanas ali voltando, alisando o concreto, com barata caindo na sua cabeça. Não tem como. Né? Então, acho que a arte também é viver, é vivência. Né? E eu não posso ser escravo da minha arte. Né? Então, assim, o único momento que eu me considero mais escravo da minha arte é quando eu vou pro ateliê. Porque quando eu estou pintando uma tela, que é uma arte, mas é um produto que vai ficar numa parede que a pessoa vai lá olhar e vai procurar defeito, tudo. Então ali é onde eu busco muito mais a minha técnica, o meu fine art, do que uma coisa que, sei lá, se escorreu a tinta na avenida, o carro passa a 60 por hora, 20, ninguém vai falar assim, pô, aquela linha deu uma entortadinha. Mas é a mesma arte do Zezão. Então, sim, mas é eu queria entender um pouquinho isso. Como é que é a expressão da tua arte quando ela está retratada num muro que escorre, que tem um gesto, que é gestual, que a parede cai, que é perene, que a chuva vai levar, os caras vão vir pintar seletivamente, enfim. Como é que é essa tua arte? Quando é a arte, quando você tá mais contida dentro de uma galeria, você vai pintar um painel, um quadro ou uma parede dentro de uma casa. Como é que é esse fazer a arte? Né? Porque você muda muito a chave. Né? É totalmente diferente. Então tem a questão da tua criatividade quando está no gestual da rua, barulho, fumaça, bicho, cheiro, o muro que vai cair, que aquilo é perene, que tem que ser fotografado, a polícia que vai chegar. E quando você está no espaço controlado do teu estúdio, ou você cria alguma coisa que vai ficar num outro espaço controlado, que é a galeria, ou a casa de algum cliente, de um arquiteto que coloca a tua obra. Eu acho que assim, parece... É uma pergunta bem provocante essa do Marcelo, porque assim, a forma de criar, acho que é a mesma. Só que é aquilo... assim, a rua tem tudo isso, esse caos, toda essa situação. E quando você vai para um ambiente interno, um ambiente controlado, você vai para o meu ateliê, lá para o meu estúdio, ou para a casa de alguém fazer, eu acho que o que muda só é mais o cuidado na questão do acabamento, entendeu? Porque você está, sei lá, comercializando uma coisa, o que eu posso falar também assim, mais objetivo? É porque assim, você está dentro do estúdio, você está no ar-condicionado, você tem um copo d'água, você escuta a musiquinha, então você está numa situação mais, digamos, mais controlada, mais calma, então você também tem mais tempo para fazer aquilo. E quando você vai para um ambiente de um arquiteto, de uma residência, o cara está esperando de você, além de uma arte, também uma coisa bem acabada. Então, assim, eu como profissional, tudo que eu faço na rua, que é muito mais em 20 minutos, meia hora e tal, eu vou para casa de um cliente, às vezes demora 2 dias. Por quê? Porque aí o meu desafio é o acabamento, é fazer aquilo com excelência. Tá. E na rua, não é que na rua tenho menos amor ou menos preocupação, é porque na rua é isso, às vezes a parede ela chapiscada, tá caindo, o espectador da rua é o cara que passa dentro de um carro. Com velocidade, isso. De longe. E o espectador que está dentro de uma residência, ele convive com aquilo. Vamos supor que tem uma pintura aqui nessa parede. Então você está jantando aqui e você está olhando. E você está ali, muito próximo, né? Então você convive com aquilo. Então, assim, é um cuidado maior que eu tenho no quesito fine art. Tipo assim, olha, não quero que escorra, não quero fazer uma linha torta. Se eu tenho a capacidade de ficar aqui, sei lá, 15 dias pintando uma parede, eu vou entregar o meu melhor. Tá? E na rua eu vou ter a vivência e eu vou ter às vezes 10 minutos para fazer aquilo. Então a criação, digamos assim, talvez seja a mesma receita, que é espontâneo, porém o que muda seria a minha exigência na entrega, entendeu? A mídia, né? A mídia que muda. Mas aí eu vou apertar mais um pouquinho. Ótimo. Você acha que o fato da monetização da arte, você tem um cliente que está pagando aquilo e você capricha mais para entregar para ele. E a expressividade do que você fez na rua, que não tem um custo, você está fazendo pela cidade.
Você está fazendo uma expressão totalmente natural da tua arte no muro ou numa galeria de esgoto. Você acha que essa expressividade que escorre, que é lambuzada, que é suja, mas ao mesmo tempo ela tem uma carga artística muito forte, ela talvez não se perca quando monetiza e você quer caprichar? Entendi essa provocação. Eu acho que assim, Marcelo, é que são realmente situações muito diferentes. Se eu pudesse ficar dentro de uma galeria 15 horas pintando para chegar nesse resultado, talvez eu ficaria. A questão é que assim, é engraçado, porque quando eu comecei a fazer trabalho em galeria, não monetizar, mas quando a minha arte saiu da rua, do submundo para uma galeria, eu passei por um momento desse conflito. Eu falei assim, poxa, mas como assim que agora da rua vai virar um negócio dentro de um cubo branco e tal tudo? E eu, Marcelo, eu sempre respeitei minha essência. Então o que eu fiz? Eu tentei colocar para dentro de um espaço desse a mais pura essência da minha rua, da minha verdade. Então assim, quando eu falo trabalho em galeria, eu sempre faço a questão de ressignificar os objetos que eu pego em caçamba de entulho, que eu acho no esgoto. Então eu não sou muito o artista clássico, tradicional da canvas, daquele tela em branco, né? Então eu sempre quis quase uma colagem, né? Mas eu acho que também para mim sempre foi muito interessante navegar esses dois universos. Tipo assim, não é porque monetizou que eu vou dar mais atenção para aquilo do que menos para aquilo lá. Tudo sempre foi feito com muito amor. Mas às vezes existem situações que é por questão de tempo, de superfície, e não é que eu me dedico mais à galeria e para a rua menos. É que na rua é uma coisa que é isso. E quando eu vou para a galeria é aquele momento que eu tô aqui no ar-condicionado. Então assim, eu quero entregar o meu melhor, e mesmo na rua eu quero entregar o meu melhor. Mas às vezes na rua você não tem tempo para você ficar lá consertando a linha torta, escorrido, porque assim, são vários tipos de repressão e de violência que eu vi na rua, né? Sim. Então, recentemente, eu fui pintar uma coisa na 9 de julho, a polícia me enquadrou ali, eu não tinha autorização, fui meio que humilhado, aí depois eu fui, então, sabe o que eu vou fazer? Eu vou lá pra Moca, vou lá pra Cracolândia da Moca, vou pintar lá embaixo do viaduto. Aí eu comecei a pintar lá e por pouco eu não fui assaltado, tive que conversar com os nóia lá e falar e tal. Então, assim, que é complicado são coisas que não tem como você colocar uma cadeira lá e ficar pintando. Sim. Existe só uma coisa, para finalizar essa pauta aqui também, que é assim, existe o muralismo. Sim. O muralismo, que nem eu fiz a Empena. Então, a Empena eu fiquei 30 dias pintando, 40 dias pintando. Então, ali, não é porque era monetizado que eu fiz, é porque ali existe uma situação que, tipo assim, porra, não tem repressão, não tem violência, não tem nada, então eu vou ficar tranquilão pintando aqui. E eu fui pintar na Moca, isso aí faz coisa de um mês atrás. Pô, eu vi o cara, ele veio me roubar e eu, tipo... Existe uma defesa que eu acabei criando, eu mesmo, na rua, de violência, porque eu sempre pintei lugares de muita violência. Sim. E, tipo assim, se eu não tiver um diálogo, se eu não tiver uma postura aqui mais rude, os caras me ganham. Claro. Então, em 98, quando eu fui pintar no Moinho Matarazzo, que hoje não existe mais lá a fábrica do Moinho Matarazzo, eu entrei num lugar que era assim, até meio assombrado. Quando eu entrei na sala, o cara lá na ponta, ele olhou pra mim, eu olhei pra ele, aí ambos, quem é esse cara? Com certeza, né? E agora, o que vai acontecer? Se eu der um passo pra trás, esse cara vai ver que eu recuei, ele vai vir pra cima. Eita. Então, o que eu faço? Quando eu vejo que eu tenho uma situação que vai dar ruim, esse dia que eu tava lá na Moca, lá embaixo do viaduto Alcântara Machado, tem uma favela ali. O cara veio na minha direção, ele veio vindo. Eu falei, bom, tudo bem. Fone de ouvido, relógio, celular. Quando o cara foi chegando perto, ele foi olhando pra trás e vindo na minha direção. Eu falei, esse cara vai me roubar. Já tirei o fone de ouvido, eu falei, quando esse cara encostar em mim, eu vou incorporar aqui, sei lá, o Satanás. É engraçado falar, mas é tipo assim, ele veio, e aí, mas você tem um cigarro? Eu já segurei o braço dele e falei, não tenho, cara. Não tenho, mas é o seguinte, a parada aqui é o seguinte, mano, aqui é embaçado, certo? A polícia já veio aqui, tá dando ruim, mas é melhor ela sair fora aqui. E aí você liga aquele linguajar de quebrada mesmo, de gíria e tal. E aí o cara
tudo que ele veio na intenção, ele já você recuou. desmonta ele. Não... Porque o cara ficou mais com medo de mim do que eu dele. Sim. Então, esses são alguns artifícios que eu tive que aprender a pintar na rua. Sim. Claro. Pô, você vai entrar numa sobrevivência, comunidade, numa favela. Pô, não é porque é favela que também todo mundo lá é do mal. Claro. Mas a favela sempre é controlada por os líderes da comunidade. Então, eu sempre peço licença e tal. E converso com os caras do jeito do linguajar deles. Porque é o linguajar popular de uma favela. Das quebradas, dos mano e tal, né? Então, assim, eu atualmente faço trabalhos para a CUFA, me considero um soldado da CUFA. Legal. Sou amigo do Marcivan, que é o presidente da CUFA, que fica na sede no Heliópolis. Então, eu estive lá recentemente, fiz um grafite lá na comunidade. E o pessoal da comunidade é uma outra, tipo, todo mundo sabe que é uma outra tipo de sociedade. E eu acho que eu tenho que transitar em todos. Então, assim, como que eu vou chegar numa comunidade sem ofender ninguém, sem virar vítima? Agindo na naturalidade como eles, com educação, com humildade. Ô, gente, posso pintar aqui esse barraco? Tudo bem? E aí, irmão? E aí, quebrada? Beleza, sei o quê? Vamos escutar um rap? Sei lá, um funk e tal. Então, você entra em qualquer lugar com essa postura. E se você tiver numa situação, como eu sempre circulei a vida toda em lugares de risco, se eu chegasse lá, assim, diferente, como, sei lá, bem vestido e tal, então quando eu vou para pintar num lugar assim, eu vou meio que nem meio um mendigo mesmo, homeless. Para não ficar chamando atenção, para não criar uma situação de desigualdade. E aí os caras chegam em mim e eu converso com os caras que nem, ou até pior que eles. E nunca aconteceu nada, né? Já puxaram a faca para mim, para tentar me roubar. Você já deve ter passado tudo que sim, situações. Complicado. Então, assim, você acaba criando uma autodefesa que também não é uma defesa. Eu considero muito mais uma harmonização. E você também não vai chegar, sei lá, num outro... Vamos falar da favela ou a elite. Você também não vai chegar na elite lá, mano, e aí, quebrada, o bagulho é louco, pá. Então, eu acho que é legal você saber transitar em lugares e sociedades diferentes, porque o mais interessante é você ser bem-vindo. E levar tua arte para todos os lugares. E levar arte para todo mundo, exatamente, entendeu? Então, isso são coisas que não me ensinaram. Bom, primeiro que eu não tenho faculdade, nem na escola, né? Mas eu aprendi com o meu convívio. Como eu sempre escolhi esses lugares, então, assim, as pessoas que habitam esses lugares não são as pessoas que estudam no Mackenzie, entendeu? Então, você tem que saber lidar com as pessoas e, às vezes, você tem que impor também um certo respeito, porque se você recuar, você perde para esses caras, né? Vou pegar esse teu gancho. Você já falou um pouquinho que você grafitou, não sei se foi em Nova York, com Lift, tá? Como é que é grafitar em outras cidades do mundo? Tipo Berlim, Nova York, Florença, só para citar algumas que você já grafitou. E qual que é a cidade que mais te impactou? Em todos os sentidos, como cidade, como espaço para você colocar a tua arte, e como é que é levar a tua arte para essas cidades tão diferentes das cidades brasileiras, onde você começou a tua arte? Bom, eu acho que para qualquer artista, seja um artista de galeria, um arquiteto, qualquer segmento artístico, sei lá, qualquer segmento profissional, quando você sai da sua cidade, até vamos falar de São Paulo, você vai fazer no Rio de Janeiro, sei lá. Eu acho que é muito prazeroso para qualquer artista, para qualquer profissional, falar assim, porra, meu trabalho é aqui, agora eu vou fazer, sei lá, um trabalho na Bahia, né? Que já é uma outra cultura, já é uma outra cidade, outros costumes, outro tudo, né? Ainda com muito mais, então quando você cruza o oceano, que você vai para uma Europa da vida, ou para os Estados Unidos, que também a cultura também é totalmente diferente, né? Então acho que sempre foi muito prazeroso quando essas oportunidades apareceram para mim, porque principalmente para o grafiteiro, para o artista urbano e tal tudo, qual que é o pensamento da maioria dessas pessoas? Assim, quanto mais a gente espalhar a nossa arte por todos os lugares, mais popular a nossa arte vai ficar, e ficou. Então, como eu estava falando lá atrás, eu sempre fui o artista da quantidade do que da qualidade. Então, eu sempre quis colocar meu nome, minha arte, para todos os cantos da cidade de São Paulo. Inclusive até nesses espaços meio abandonados, mas ter o registro disso. Então, quando eu tive essas oportunidades de ir para fora, foi com essa mesma euforia, sabe? Tipo assim, pô, vou ter minha arte em Nova York,
Pô, agora eu vou ter meu primeiro grafite em Londres. Então, tipo assim, é muito bacana você receber um convite desse, né? E você ter uma arte desse. Apesar que esses lugares que eu viajei sempre foram através de projetos. Poucas vezes eu viajei assim, meio for fun, de férias e tal. Então, sempre como foi a projeto, sempre tive os espaços determinados para mim fazer minha arte. Mas também a gente acaba conhecendo um artista local e aí sai para fazer uma baguncinha ali, fazer um legal ali à noite, né? Que é legal pra caramba também. Sim. E eu acho que a cidade que mais me marcou assim culturalmente, de arquitetura e de costumes mesmo assim, de verdade, mas é uma visão minha, porque eu considero um artista mais do underground, né? Venho da pichação, subi em prédios. Eu acho que Paris é a cidade mais louca. Olha que legal. De todas, assim, que eu viajei. Porque, assim, lá é uma cidade meio sem lei, assim, pro grafite, né? Porque quando a gente fala de grafite também é um universo tão grande. Porque o grafite também não é só o coloridinho, o bonitinho, o beco do Batman. Tem o grafite com contestação, tem o grafite anarquia. Tem o picho. Né? Tem o picho, tem essa coisa que, né, o meu não é o picho, mas é o grafite que ocupa a cidade, às vezes não. De uma forma ilícita. Mas não com propósito de afrontamento ou de depredação do patrimônio. Sim. Por exemplo, eu pintei recentemente a fachada do Museu de Arte Contemporânea. O antigo prédio do Detran. MAC. Hoje é o MAC USP. Sim. Porra, tinha um muro embaixo daquela passarela aqui no Ibirapuera. Eu passava de carro todo dia. Eu falei assim, vou fazer, mas não tem um projeto. E quando eu fiz lá, foi num domingo, tipo 10 da manhã, assim, totalmente sem autorização, com medo. Pintei com medo, mas eu quis fazer também com uma espécie, não de provocação ou de afrontamento ao museu, mas também uma provocação de falar assim, pô, dentro do museu tem arte, mas fora aqui também fora, tem. Ó. Legal. Né? Legal. Então, é dessa maneira que eu vejo, e não com uma forma anarquista. Já fui do grafite anarquista, mas eu acho que hoje meu grafite da 23 de maio, tal, tudo, não existe um projeto. Né? E na França é muito assim. Lá a galera pinta caminhão, carro e assim, espaço tombado. Então assim, não é que eu acho legal, mas eu acho muito mais assim, grafite de verdade, porque o grafite de verdade na sua essência, que é um assunto muito longo pra gente falar aqui, ele nasceu dessa coisa da ilegalidade, de demarcar território. E eu acho que o francês, ele fez isso ao extremo. Então, assim, você vê às vezes lugares incríveis, né? Paris é uma cidade que tem uma arquitetura incrível, lugares super, né, assim, mas turísticos. Pensando nisso. Mas tipo, você vê que a galera vai lá e, tipo, nem quer ver, manda ver mesmo. Tipo assim, nossa, né? Então, assim, eu tenho grafites no Canal São Martin, eu tenho em Belleville, tinha ali no Pompidou, fiz algumas coisas ali, mas sempre muito mais projeto. Mas nessa saída de Paris eu conheci o cara das catacumbas, que me levou lá de madrugada, eu pintei o subterrâneo, não sei o que. Legal. Aquelas coisas, né? Sim. Porque também é uma coisa que a gente falou agora aqui atrás dessa coisa da monetização, do grafite, da arte pague, da rua. Então, assim, como eu vim de uma arte, na época, considerada marginal, eu também ainda tenho essa coisa viva dentro de mim. Sim. Claro. Né? Lógico, com 52 anos de idade, eu já tenho passagem pela polícia, que eu fui preso em 2010, tenho um cuidado maior, mas eu acho que isso tem que manter vivo também, porque tem coisa que, sei lá, nem sei explicar. O artista é transgressor por natureza, né? Tem que ter essa coisa. Assim, se eu virar só um pintor de ateliê, eu acho que tipo, vai perder um pouco essa coisa de, pô, Zezé era um cara que a gente andava na cidade e via, agora você só vê quadro dele em galeria. Então eu tenho também, porque assim, a gente falou da questão de acabamento e tal, mas assim, ó, o grafite ainda é a forma de arte mais democrática que existe. Concordo plenamente. Todas as outras expressões artísticas que não estão na rua têm o propósito de monetização. Né? Então assim, o escultor, o pintor, ninguém pinta um quadro para colocar na esquina e ir embora. Tudo isso tem um propósito de comercialização. E o grafite é a forma mais artística
de desapego. Pô, uma lata de spray custa R$30. Esses grafites que vocês viram na Marginal e latas tal, tudo, e latas e porra, latas. às vezes gasta 200 latas, cara. Você faz uma conta de 200 latas a R$30, você pôs um dinheiro na rua, assim, errado, né, porque não existe um projeto, e você pôs um dinheiro lá e não ganhou nada. Você só ganhou, tipo, né, eu vi lá, né? Então, é muito revolucionário isso, né? Sim. E eu acho que isso tem que... A favela não vai entrar na galeria para comprar. A favela precisa da arte. A cidade que tem esses cantos obscuros, elas precisam dessa arte, precisa dessa luz. Então me vejo meio como com essa missão também. Claro. Né? É lógico que hoje com 52 anos de idade eu estou num ritmo menor, porque eu tenho 2 filhos. E assim, já fiz, com todo o respeito e humildade, eu já fiz muito. Então a minha família, principalmente os meus irmãos, toda vez que me encontram, falam assim, não, você não está pintando na rua ainda, né? Você não precisa mais disso, cara. Você tem que criar acervo, você tem que fazer obra, porque amanhã ou depois você vai morrer e você tem que deixar um legado, um acervo para tua família. Porque quando você morreu, o muro vai acabar, vai apagar, e o que ficou do Zezão? Só tinta na parede? Mas você fotografa as tuas obras, né? Sim, não, tudo bem, eu tenho livro, tenho filmes e tal, tudo. Mas pela minha família, eu tinha que virar um pintor de ateliê. E eu falei, cara, não consigo. Porque tem coisa que não consegue superar. E a gente ama isso, que ele não consegue superar, porque sempre vai ter os grafites do Zezão na cidade. Né? Eu não sei até quando que eu vou ter toda essa disposição. A gente não pode pensar nisso. Porque grafite é uma coisa também que tem que ter disposição. Claro. É uma coisa de atitude, sabe? Tipo assim, não é fácil pegar hoje... Domingo, as minhas tintas, ir lá pra avenida lá, sabendo que eu vou tomar um enquadro, que eu posso ser preso a qualquer momento, ser assaltado, pra fazer uma arte. Eu também confesso que eu tô um pouco cansado. É sério, porque eu fiz muito. Claro. Eu acho que da minha geração, dos 90s, os gêmeos, são 3, 4 pessoas que ainda mantêm isso vivo. O resto, a galera virou tudo artista de galeria. Ninguém mais pinta na rua. Os caras falam assim, eu não pinto mais na rua, agora eu quero ganhar dinheiro. Ah, legal, né? Também não vou julgar. Sim. Mas se eu tô na rua pintando até hoje também, é porque eu me considero até uma resistência, uma forma de resistência. É isso aí. Porque eu poderia estar no ar-condicionado pintando uma tela e ganhando dinheiro e ficando tranquilão. Mas eu acho que eu ainda tenho esse compromisso com a cidade, com as pessoas... Principalmente com essa classe de excluído. Então, assim, o meu grafite ainda é para esses lugares e para essas pessoas. De coração, eu não tenho pretensão alguma de ter um grafite na Vila Madalena. Eu acho que aquele lugar ali, para mim, virou nem sei o quê. Um grafite de shopping, sabe? De gourmet. Não faz sentido. É isso aí. Tipo, vamos pra Vila Madalena que a gente vê grafite. Nossa, que sono, sabe? Tipo um negócio... Ninguém quer ir na periferia ver lá o grafite que o cara da periferia fez. Vamos lá no beco. Então, assim, isso pra mim é uma coisa muito vazia. Se perde até o sentido do que é Não tenho tesão de pintar lá, sinceramente. Não faz sentido pra mim, não dá a liga. Não dá. Zezão, essa conversa tá incrível. É muito boa mesmo. Nossa, infelizmente, a gente tá chegando no fim. Mas acho que até essa última pergunta casa um pouco com o que você está falando, né? Até de se olhar agora, com 52 anos, a sua produção. Conta pra gente como que você enxerga a cena do grafite e da arte urbana hoje em dia, que é obviamente diferente de como você enxergava quando você começou. Como que foi? O que é assim? Eu acho que assim, eu coloco os dois lados, assim, o positivo e o negativo. O positivo eu considero que assim, essa arte ficou mais aceita pela sociedade, assim, temos reconhecimento como artista urbano, temos hoje fácil acesso ao material, à informação, a coisas de qualidade, a internet, como grafitar, você tem toda essa informação. Eu venho já de uma geração que era ao contrário, nós não tínhamos reconhecimento, nós éramos vistos como vândalos, nós não tínhamos internet, nós não tínhamos livros, não tínhamos revistas, não tínhamos materiais de qualidade. Então foi tudo muito mais difícil, né? A gente passou por muito mais situações que hoje essa galera de hoje não vive. Esse é um parâmetro que eu coloco assim, positivo.
E ao mesmo tempo que eu acho que é legal, que a cultura cresceu, tem o reconhecimento, tem tudo, informação na telinha, temos 5, 6 marcas de tinta de qualidade, tudo material de primeira qualidade, se você compra, você acha. O lado que eu acho negativo é que, para mim, perdeu um pouco essa paixão que eu tinha. Eu acho que acabou meio banalizando também, porque antigamente nós éramos, sei lá, em 30, 50 artistas na década de 90. Talvez nem chegava a isso. Hoje, como cresceu muito, e também os reais valores de internet, tipo assim, hoje você faz um grafite, você põe no seu Instagram. Então, tipo, eu conheço muita gente que faz grafite para o Instagram. Sim. Assim, o cara tem que ter uma postagem por dia do grafite que ele fez. Se acabar o Instagram, o cara não vai pintar mais. Sim. Então existe hoje uma outra necessidade de fazer arte urbana. Então o mundo atual, que não é a nossa geração, sim, longe disso. as pessoas estão toda hora precisando se afirmar e mostrar que existe, que está na cena. Então eu acho que eu ando na rua assim, não tenho mais aquela coisa de ficar olhando quando era muito bom, um muro branco, olha o grafite dos Gêmeos, olha que louco. Eu era um cara que fotografava o grafite dessa galera, porque era muito raro ter. E hoje é um bombardeio de informação, de gente nova, talentosa e tal, tudo, mas que acho que, sei lá, não tem aquela mesma essência, sabe? São outros propósitos, né? Hoje o grafite, inclusive, vamos falar do mundo da arte, perante os reais valores da sociedade hoje, você vai numa SP Art ou você vai numa galeria, isso cabe para todos os segmentos, né, gente? Assim, vamos ser sinceros. Hoje, os reais valores de sociedade estão baseados em gêneros e raças. Então, assim, não interessa que você tenha uma caminhada de 30 anos de carreira, sendo que hoje o olhar está muito mais voltado não para a arte, e sim para a inclusão de gêneros e raças. Então, também eu acho que quando a gente fala de arte, a gente fala de arte. O artista, como eu estava falando, não é o protagonista é arte. Mas hoje, isso é normal em qualquer coisa. Tipo assim, não, é por causa que tem que ter inclusão da galera que sempre foi excluída, que eu também sempre fui contra excluir, né? A gente tem que, quando o cara é bom, quando o cara nasce com talento, seja ele branco, negro, amarelo, gênero, o cara é bom nisso. Mas hoje em dia o que eu tenho visto em curadorias, em galerias, é tipo assim, olha, a gente trabalha com esse tipo de artista porque também se a galeria não trabalhar vai ser cancelada, vai ser julgado de tipo, é só o loirinho do olho azul, o cara que fez a faculdade. Não, então tá muito inserido também por uma questão não artística, e sim muito mais por uma questão de inclusão, de valores de sociedade atual. Né? Mas isso a gente fala para todo. Mas isso tudo. também é uma situação porque a sociedade ainda necessita disso, né? Porque se não tiver essa bateção de tem que ter inclusão, ainda o Brasil é um país racista, é um país que segrega. Por exemplo, questão de cota em universidade, em escola, tem que ter, pô. Sim, senão não tem ninguém formado. Isso, mas, a gente tá uma discussão aí se o juiz se o tribunal tem um juiz negro ou não negro, ou uma juíza, que a mulher é mais excluída ainda, tem que ter ainda. Infelizmente, nosso país é um país que necessita disso. Né? Mas o que eu falo é assim, tá? A minha opinião também, eu concordo com isso. Eu acho que assim, quando eu vou num museu, numa exposição, ver uma exposição, eu estou olhando para essa arte. Se eu quero comprar ou se eu aprecio essa arte, é a arte. Não me interessa se quem fez essa arte é um anão, um negro, um gay, um trans. Eu acho que os valores estão em arte e não em artistas. Então eu estou falando isso, na minha opinião, sobre arte, né? Então, tipo assim, quando eu gosto de uma arte e quero comprar ou quero apreciar, não me interessa quem fez a arte em termos de artístico. Eu gosto daquela arte e pronto. Mas aquela arte quem fez foi um anão. Foi um... Vamos falar Bispo do Rosário, tá vendo, por exemplo? Sim. Quem foi Bispo do Rosário? Né? A história de um cara... O trabalho do cara é incrível. Mas o cara não tem faculdade, o cara foi, tipo, né? Foi preso no manicômio, tipo, internado e tal. Puta artista. Então, tipo assim, é isso pra mim que é o que vale. Não é porque, tipo assim, não, vamos colocar o artista aqui
por causa de cota. Tudo bem, mas não necessariamente que eu olho aquilo e falo assim, que demais. Às vezes é muito mais por uma questão de inclusão, de cotas, que eu acho que tal, mas eu vejo muito mais ainda com um olhar mais, sei lá, de, não sei se é meritocracia, mas é bater o olho e falar assim, pô, esse cara tá há 30 anos, ele construiu essa história, então acho que ele tem que estar nesse museu, ele merece estar nesse patamar de status como eu artista. acho que tem uma coisa daí de, por exemplo, vamos olhar para artistas negros, vamos olhar para artistas LGBTs, e daí essas galerias, olhando para esses artistas, vão achar o cara muito foda, mas que não chegava ali, porque antes ele não tinha. Não, mas eu acho que hoje tem muito artista desse tipo, bom, talentoso, que não era visto justamente por causa dessa exclusão. Exato. Sim. Mas eu acho que ainda, tipo assim, as oportunidades que vamos falar que eu tenho, que outros artistas têm, foi muito mais talvez por meritocracia do que por uma questão de cotas, né? Eu fui punk, eu fui motoboy, então assim, eu fui o cara que não fui negro, não fui nada, não sou negro, mas assim, eu sofri preconceito pra cacete, até da minha própria família. Porque eu venho de uma família tão conservadora que falou assim, pô, como que o cara é pichador, sei lá, fuma maconha, é grafiteiro, anda de skate no gueto. Então, tipo assim, eu, mesmo não tendo esses preconceitos de cor, gênero, raça, tal, tudo, eu fui um cara que sofri muito preconceito por ser motoboy, por ter tido essas escolhas na minha família. Mas se hoje eu tô sentado aqui, ou ter as oportunidades que eu tenho, eu acho que é porque, assim, nesses quase 30 anos que eu produzi, eu tenho um reconhecimento. E é um reconhecimento pela minha arte, não porque eu sou, sei lá, que eu seja uma pessoa que se enquadra nesse padrão do que a sociedade hoje olha como inclusão. Pô, Zezão, a conversa foi muito legal, a gente curtiu muito toda essa... primeiro, falar um pouco da evolução da tua arte, né? Porque, para mim, que eu sou mais velho, eu acompanho tua arte... Será que você é muito mais velho assim? Opa, sou. Eu acompanho tua arte, desde o comecinho, né? Quando eu falei, eu via lá nos tubos de esgoto. Então, eu fiquei muito contente de ouvir toda a tua trajetória, conhecer coisas que eu não sabia. Então, eu curti muito essa conversa contigo. Obrigado, Super obrigado, viu? Obrigado, Marcelo. Obrigado, André. O prazer foi todo meu estar aqui nessa mesa aqui, com tantas pessoas importantes, né, que já passaram por aqui e, sei lá, espero que... Mais uma super importante. E agora já vem mais uma pra cá. Já espero ter contribuído um pouco aí com a cultura, né, do movimento, e mais uma vez, obrigado mesmo. E muito obrigado por botar a cor na nossa cidade e deixar ela menos cinza, mais azul. Estamos tentando. Legal, obrigado. Valeu. Equipe Betoneira. Apresentação: Marcelo Barbosa e André Scarpa. Roteiro e direção: Lívia Piccolo. Filmagem: Kiko Médici. Captação de áudio, edição e finalização: José Barrichello. Design: Flora Canal. Redes sociais e fotografia: Ana Mello. Trilha sonora de abertura e final: Mário Capi.